pessoal! Boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 6 do programa Jornada da Fumaça. O tema de hoje é como saber se o projeto deu lucro. Ai, que delícia, gente! Vamos falar de lucro. Como saber se o projeto deu lucro? Não é difícil chegar nessa resposta, tá? Na última live, a gente falou um monte sobre listar despesas, custo fixo, custo variável, fazer uma reserva financeira, o Open Doors Number. E a gente fez aquilo tudo, não foi à toa. Hoje, para a gente poder falar de lucro de projeto, é muito importante que esse processo aí de cálculo de despesas já esteja ok, tá bom? Se você fez a lição de casa que eu falei na última live, anota tudo, começa a listar quais são as despesas que envolvem todo o seu escritório, a sua metodologia aí de trabalho, de entrega de projeto, né? Só você consegue colocar números, né, em cada um desses itens. Então, não é difícil saber se o projeto deu lucro ou não. Quais são as opções com relação a lucro? Lucro, sim, empate, 0 a 0, nem lucro nem prejuízo, ou prejuízo. Então, para a gente saber se a gente está trabalhando com lucro, com prejuízo, né, está empatando, é preciso fazer continhas. Se você é um designer interiores, eu tenho que acreditar que contas matemáticas não são o seu problema. Eu não tô falando, gente, de contas astronômicas, tá? Sei lá, totalmente maluca. Tô falando de conta de percentual, regrinha de 3, tá? Não é nada maluco. E a melhor parte disso tudo é que a gente tem o Excel na vida. Não precisa ficar lá na calculadora fazendo continha, né? O Excel lança esses valores, te mostra o resultado. Eu gosto nas minhas planilhas de colocar sempre assim opção 1, opção 2, eu mudo um número aqui para ver o que acontece lá. Eu uso muito, adoro o Excel. Eu sei que tem gente que não gosta, mas acredite em mim, o Excel ajuda muito na sua vida na hora de fazer gestão financeira. Não dá para ter tudo no caderninho, anotadinho, parará, né? A gente precisa, nem na cabeça, né? A gente nem confiar que todos os valores estão aqui. Não, a gente tem que ter um sistema para fazer isso. Como nós somos um escritório de pequeno a médio porte, né? Que a gente está falando aqui, e não vendemos produto, então a gente não precisa ter um sistema de venda para lançar produto, estoque, essas coisas. Graças a Deus a gente não tem isso, né? A gente já tem outras coisas para se preocupar. O que a gente precisa ter? Precisa ter conhecimento dos custos, como eu já falei, para poder entender lá se o projeto vai dar lucro ou não vai no final das contas, certo? Quando a gente falou na última live, a gente comentou lá dos custos, das despesas, né? Vou só dar uma lembradinha de alguns para vocês buscarem aí na memória. Falamos sobre custos fixos, computador, software, treinamento, seu salário, né, transporte, aluguel, alguns custos variáveis aí com impostos, custos também com equipamentos, enfim. A gente conversou um pouquinho sobre cada um, onde cada um poderia entrar aí na sua despesa, né, na sua planilha. Chegamos a um número final lá de despesa fixa e de despesa variável e de Open Doors Number para guardar dinheiro. Hoje, quando a gente fala em colocar um valor no projeto, existe a seguinte questão. Se você cobrar muito pouco, isso inviabiliza o teu trabalho. Porque você não vai conseguir se sustentar. Você não vai conseguir sustentar o teu negócio. Então, cobrar pouco, às vezes quando eu vejo um escritório que está cobrando muito, muito barato, dizendo que vai entregar um caminhão de coisa por um preço muito barato, eu sempre penso assim, será que esse escritório está tendo lucro? Será que nesse valor ele consegue colocar custos, ele consegue tirar a margem de lucro, ele consegue tirar um valor ali para reinvestir no escritório? Às vezes eu acho que é bem difícil, sabe? Alguns valores que a gente vê aí, isso está acontecendo. Bom, afinal de contas a gente trabalha de 8 a 10 horas por dia, isso dá lá 40 a 50 horas na semana, que vai dar no mês de 160 a 200 horas. Agora pensa comigo, todos os dias você acorda cedo, se monta na roupinha bonita, você faz tudo o que tem que fazer, coloca gasolina no carro,
paga lá o teu aluguel, paga a luz, paga tudo e sai para trabalhar. E no final do mês você trabalhou 200 horas, você trabalhou 160 horas. Talvez não seja 100% desse tempo dedicada a projeto, mas são horas dedicadas ao seu ofício. Ou seja, essa hora, quanto vale? Quanto vale cada hora que você está ali trabalhando, que você coloca seu conhecimento, né, toda a sua dedicação? Não tem como dizer, gente, que custa barato. Minha hora é bem baratinha. Tá bom, né? Puxa, se você consegue uma hora super baratinha, mesmo trabalhando em home office, como eu falei para vocês, a importância que a gente tem, sendo home office, de lançar na planilha de custos fixos, como se você fosse um escritório montado lá no lugar que você gostaria de ser. Se você amanhã mudar do home office para um escritório, teu preço não vai virar uma loucura do dia para a noite. Então, eu acho mais do que justo você saber, sim, quanto custa a sua hora. Esse número é tão útil quanto você saber, mais ou menos, lá na sua cabeça, no empírico, quanto custa um projeto. E cobrar muito caro. E se eu quiser cobrar caríssimo? Minha hora é cara, ou mesmo que eu considero minha hora muito cara. E o meu projeto geralmente fica o dobro, chega a ficar, em alguns casos, 3 vezes mais do que a maioria cobra. Ainda assim você consegue fechar? Ainda assim isso converte em venda para você? Se sim, ótimo, né? Você está com uma reputação, enfim, com um nome no mercado que você consegue agregar valor à sua marca. Mas se não for assim, é mais difícil você apresentar valores muito altos, só pode afetar o seu cliente, você pode perder competitividade, né? E perder para a concorrência, certo? Porque existe ali um valor de mercado que a gente tem que saber mais ou menos de que valor estamos falando, né? Quando a gente fala em valor de mercado. Pergunta para você, o que você vende? Você vende conhecimento e tempo. O cliente te chama porque você conhece sobre o que ele precisa, você vai trazer a solução para ele e você vai ter que dedicar tempo ao atendimento desse cliente. Então, 2 coisas que você vende aí, conhecimento e tempo. O que eu preciso que você instale na cabeça hoje? O projeto e os serviços que você vende precisam dar lucro. Coloca isso na tua frente, em algum lugar aí que quando você está trabalhando, quando você for montar uma proposta, você bata o olho nessa frase. Precisa dar lucro. Precisa dar lucro. Às vezes, a gente esquece esse pequeno detalhe e fica preso ali em mas vai ficar muito caro, mais caro do que o meu concorrente, eu não vou conseguir fechar porque o cliente vai achar caro, você fica lá boiando em um mundaréu de achismo e não consegue chegar ao valor do teu projeto. Fica lá mudando, sabe? Ajustando para ir para o valor que você acredita que é o valor que o cliente quer pagar. Ou seja, você não está conseguindo ancorar sua venda nos seus valores, tá? Então esquece, vamos lá. Projeto tem que dar lucro. Qualquer outro serviço, nós vamos falar agora aqui, não tem como não falar, citar alguns tipos de projeto, né? Alguns tipos de serviços que alguns escritórios oferecem. Para a gente ter uma ideia, talvez você se identifique aqui com um ou outro, tá bom? A gente até falou em outra live sobre algumas tarefas que tem no dia a dia aí de um design interiores dentro de um escritório, né? Mas uma delas você atende o cliente, monta a proposta, você apresenta a proposta, né, e faz lá toda a sua função de vendedor. Alguns escritórios prestam consultoria, né? Consultoria é o seguinte, gente, você cobra por hora, é tempo, né? Como é que você vai mensurar o valor da tua consultoria? Se você não está entregando nada na mão do cliente, assim, digamos, um projeto que ele vai usar de fato, né? Você está indo lá às vezes para trocar uma ideia, para dizer para ele se é viável ou não, pelo seu conhecimento, ele dedicar ou ele fazer um investimento em determinado imóvel, enfim, várias razões podem trazer o cliente até você em busca de uma consultoria. Outra coisa, gerenciar projeto, né? Alguns escritórios gerenciam sim as suas obras, gerenciam o projeto, todos os escritórios têm que gerenciar projeto, gente. Então, gerenciar projeto é começar o projeto, começo, meio e fim, entrega, ok? Você faz orçamentação desse projeto, gerenciamento ou acompanhamento de obra, agora, né? É diferente, gente. Se tá uma coisa acompanhamento, outra coisa gerenciamento, nós já vamos falar sobre isso. Você pode oferecer ambientação também para o seu cliente e pós-venda. Também já vamos falar sobre o que significa isso. Como é que você entrega? Quando a gente está falando de projeto, você precisa montar, como eu falei lá, você monta a proposta, você vende, e ali você já está
no seu conhecimento, você viu o ambiente que o cliente quer fazer o projeto, você já consegue imaginar o que de trabalho seu vai demandar aquilo ali. Você tem que conseguir imaginar, gente, senão não sai precificação nunca de nada, né? Então você tem que ter essa percepção aí. Então você vai fazer um estudo de layout. Vai tempo, gente, para fazer estudo de layout? Você acha que gasta tempo? Gasta quanto? Aí a gente tá entrando aqui num lance bem de criatividade, né? E quando a gente tá falando de criatividade, para cada um é de um jeito com relação à produtividade. Alguns são bem mais rápidos do que outros nessa etapa aí de criação, né? Onde você está resolvendo em planta o projeto do cliente. Depois tem lá o projeto 3D, onde você se envolve de novo num momento bem criativo, que você vai determinar cores, materiais, muita coisa relacionada à estética desse projeto. Então, também, cada um tem um tempo para alinhar as ideias, tá? Outra coisa é o tempo dedicado na ferramenta que faz o projeto 3D, na pessoa que está lá fazendo o projeto 3D, se ela é rápida, se ela é lenta, se o teu computador é bom, se o teu computador é lento, trava, desliga, cai, né? Aqueles bugs do Sketch, por exemplo, que todo mundo fica louco, né? O AutoCAD também faz dessas às vezes, né? Mas enfim, são coisas que acontecem. Mas a gente está falando aqui mesmo de produtividade. O teu rendimento quando você está fazendo aquela determinada tarefa. Depois entra a fase de detalhamento de projeto. Gente, essa é uma fase que a gente usa muito do nosso tempo. Se você é a pessoa que trabalha sozinha, você vende o projeto e você vai lá e detalha aquele projeto para o cliente, você sabe do que eu estou falando, do seu tempo. Começa a pensar aí na sua cabeça. Quanto tempo você levou para fazer o último projeto que você fez? Quanto tempo você demorou para detalhar, para deixar bonitinho, ficar com o projeto 100% para poder entregar para o cliente? Então, detalhamento é muito tempo. Então, vamos lá, a gente já colocou muitas horas nesse pacote. A gente está falando aqui de montagem de proposta, a gente está falando de apresentação, a gente está falando até... esqueci, lá no comecinho tem a reunião de briefing com o cliente, a primeira reunião, né? Então, você gastou algumas horas ali conversando com o cliente, ouvindo, refinando tudo que é preciso ter de informação para começar o projeto. Depois você foi para o layout, resolver, né, em planta, depois você pensou lá no 3D, materiais e aplicações, tempo de projeto, depois foi para detalhamento, enfim. A gente está falando aqui de bastante horas de trabalho, bastante horas. Cada um vai ter aí como eu disse, uma produtividade para essa etapa aqui. Mas é bem importante, às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu fazendo o projeto, eu não sou rápida. Eu não tenho essa coisa da produtividade, sabe? Eu sou meio lenta no projeto porque eu demoro, eu fico mudando, às vezes o perfeccionismo me pega, eu fico lá, eu não gostei assim, né? Eu vou trocar, não, acho que assim não ficou bom. Então, eu me policio bastante com relação a isso. E cada vez, depois que eu criei essa consciência, cada vez mais, sabe? Eu me policio para aquilo ser bem mais ágil quando eu estou nessa etapa do projeto, que depende de mim. Existem pessoas que eu contrato que fazem isso, detalhamento de projeto, por exemplo, numa velocidade superior ao que eu faço. Vale muito a pena. A produtividade, a gente está ganhando tempo, sabe? Tempo é dinheiro. Então falamos aqui sobre projeto e o tempo que leva para você entregar este produto, tá? Projeto, eu considero o projeto um produto. Ele vira um papel impresso, ele vira algo que vai para a mão de muita gente, as pessoas vão usar aquela informação. Mas vamos lá, daí você oferece também alguns serviços, que aí pega o negócio, porque eu tenho certeza que alguém que vai me ouvir aqui vai dizer que não faz desse jeito, faz de outro, blá 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 blá. Ok, cada um formata a sua venda de um jeito. Eu vou dar aqui uma sugestão, tá? De como a formatação dessa venda pode te ajudar a conseguir mensurar melhor lá no final se você teve lucro ou não, em qual tipo de serviço, você consegue rentabilizar melhor para o teu escritório, ter um retorno melhor. Então, vamos lá. Serviços. Orçamentação. Você vende esse serviço? Você entrega isso para o cliente? Faz parte do teu escopo de serviços ofertados? Se sim, responda-me, por favor. Você acha que o trabalho que envolve a orçamentação é igual ao trabalho que um projeto demanda? Em termos de tempo, em termos de conhecimento técnico, o que ele exige? Eu diria o seguinte, projeto exige conhecimento técnico, bastante conhecimento técnico, tá? E
Não sai projeto nenhum se você não souber usar as ferramentas, enfim, não souber fazer. E quando a gente está falando aqui de orçamentação, o conhecimento técnico está junto, mas tem um outro aqui. Aqui as soft skills, que são aquelas habilidades comportamentais, também tem bastante peso. E não só isso, seu networking, sabe? Com fornecedores. As pessoas que você conhece, os fornecedores que te atendem, que são fornecedores que você confia, que você vai indicar para o seu cliente. Então, é um serviço diferente, que demanda de você outros tipos de conhecimento, de habilidades. Eu listei aqui algumas coisas, algumas tarefas que envolvem essa etapa aí, que é orçamentação. Vamos lá, você tem responsabilidade na indicação, você tem o contato com fornecedores, você organiza as informações do orçamento em planilhas, você corrige todos os orçamentos que chegam, pega um por um, vê se está de acordo com o projeto, para você poder ter segurança para encaminhar para o seu cliente uma coisa certa, né? E que o valor, outra coisa que eu coloquei aqui, ó, alinhar o orçamento com o cliente. Por quê? Você sabe se aquele orçamento vai ficar muito fora ou não do que o cliente precisa. E você vai conseguir fazer esse termômetro. Você sabe qual é o fornecedor que vai conseguir atender ele dentro do orçamento dele. Você vai confiar no prestador, confiar que ele vai atender bem o seu cliente. Você vai conferir prazos de entrega, confirmar os prazos de entrega. Você vai colocar lá a condição e forma de pagamento. Então vamos lá. Só disso aqui que eu listei tem 3, 6, 7 itens. Tá? Entre responsabilidade, network, organizar, alinhar, confiar, conferir e formas de pagamento. Se você mostrar para o teu cliente quanto isso aqui vai demandar de tempo, a gente não fala para o cliente assim, tá? Tempo é habilidade, é conhecimento, tá? Isso aqui é uma informação técnica bem importante para ele. Estamos falando do dinheiro dele. Estamos aqui cuidando do investimento que ele vai fazer. Então, colocar o valor na orçamentação, ok? Outra coisa que a gente vende, gerenciamento de obra. Alguns escritórios vendem, alguns não, tá? Eu sei disso, mas beleza, vamos falar sobre o gerenciamento aqui um pouquinho. O que é o gerenciamento? E é assim que você deve mostrar para o seu cliente que é o que ele está contratando. Ele está contratando a sua responsabilidade e a sua disponibilidade. Então aqui nós estamos falando de cuidar pessoalmente de todo o investimento dele, auxiliar nos fechamentos e contratações, sequenciar as etapas da obra, gerenciar os pagamentos que ele já fez, que ainda tem para fazer, né, com o prestador de serviço, com o fornecedor, cobrar resultado de qualidade dos prestadores de serviços, dos fornecedores, conferir material, resolver conflitos na obra, resolver problemas, apresentar soluções rápidas. Você ali é a pessoa da solução e não do problema. Fazer relatório de entrega, né, das etapas para o seu cliente, para ele saber o que já foi entregue e o que não foi. Você vai fazer o manual do que ele está instalando ali na obra dele, quem foi o fornecedor, e você vai entregar satisfação para o seu cliente. Então, gerenciamento de obra, responsabilidade, disponibilidade. Galera, eu falei aqui agora de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itens, que deve ter até mais aqui, tá? Mas aqui eu resumi em 11 itens, bem importantes para que você gerencie bem uma obra. Você faz um curso de design interiores, depois muitos vão lá e fazem curso para gerenciamento de obra. Por quê? É uma habilidade diferente o gerenciamento de obra. De novo, ela exige de você um outro tipo de conhecimento, de gestão de obra. Então, design interiores que quer trabalhar ativamente na parte de gerenciamento de obra, vai se capacitar para isso, né? E o cliente vai entender quando você disser para ele que no teu gerenciamento tem 11 entregas, e aí disso você vai conseguir também determinar como que você vai cobrar por isso, tá? Mas hoje não vamos falar sobre cobrança de gerenciamento, senão a gente não vence aqui essa live. Outra coisa que a gente tem, que alguns escritórios oferecem, é o acompanhamento de obra. Isso eu sei que quase 100% dos escritórios oferecem. E é aí que pega. Tem gente que vende acompanhamento, mas gerencia. Vende que vai acompanhar a obra do cliente, cobra por visita. Eu já cobrei assim, tá, gente? Até eu descobri que lama fria. Aí cobra por visita e fica lá gerenciando a obra. Gente, você gasta milhões, horas infinitas gerenciando a obra do cara. Cheia de responsabilidade com relação a essa obra. A tudo aquilo que eu acabei de falar sobre gerenciamento. E você cobra para uma visita.
para fazer um acompanhamento. Uma coisa é você ir lá, você pegou o carro, você foi lá, você ficou 1 hora, 2 horas, conversou com todo mundo, alinhou e foi embora. Outra coisa é você ficar lá, cuidando do orçamento dele, da entrega dele, ppp. Como eu já falei, tem gente, inclusive, que nessa hora, se faltar tinta, corre lá comprar tinta. Se veio uma lâmpada queimada, corre lá trocar a lâmpada. O cliente não dá valor nisso, galera, não dá valor, tá? Então, se você vai gerenciar, cobre muito bem, cobre gerenciamento. Gerenciamento, ok, você é responsável por aquela obra, então você vai pegar e vai atrás de resolver a lâmpada do cliente. Mas se você está cobrando para acompanhar a obra, isso não é responsabilidade sua. Se você faz e não cobra, só lamento, né? Então, vamos falar um pouquinho de acompanhamento de obra. Conhecimento e disponibilidade. Quando a gente falou de gerenciamento, era responsabilidade e disponibilidade. Aqui o cliente está pagando pelo seu conhecimento e pela sua disponibilidade. O que significa? Por que está diferente aqui? O cliente faz tudo aquilo que foi listado lá no gerenciamento. Ele monta lá um cronograma lá para a obra dele, ele cuida da galera que está na obra, se rolou um conflito, ele vai lá e resolve, se chegou material trocado, ele vai lá e resolve, ou seja, no acompanhamento, você vende o quê? Você cobra por hora técnica para acompanhar algumas etapas da obra. E aí você deixa bem claro, assim, quando eu estou acompanhando a tua obra, eu faço o quê? Eu vou fazer 10 acompanhamentos para a tua obra. A tua obra vai precisar de 10. Se precisar de mais, aí você contrata mais. Você faz lá um pacote de horas que você vai calcular quanto você vai demandar de tempo para fazer visitas de acompanhamento nessa obra, ok? Então, o que você poderia listar ali como fazendo parte? A gente já vai chegar na questão do lucro do projeto. Eu tenho que falar dessas coisas para vocês entenderem, galera. Faz parte aqui do roteiro. Você vai falar para o cliente, quando o marceneiro for instalar, eu vou. Quando a marmoraria for, quando a vidraçaria for, quando o azulejista for, eu também vou. O encanador, vou acompanhar a instalação das louças e metais, eu vou acompanhar o eletricista, a instalação de todas as luminárias, das cortinas, eu vou conversar com o pintor quando chegar o momento certo lá, conferir o trabalho dele, vou organizar o mobiliário solto quando chegar. Vejam, para cada vez que você vai parar o que você está fazendo para ir lá na obra do cliente, acompanhar aquilo que está acontecendo, tá? Você cobra horas técnicas. Então, você calcula o valor da sua hora técnica, monta um pacote e vende o acompanhamento para o cliente. O acompanhamento fica, sim, mais barato do que o gerenciamento de obra. Deixe muito claro para o cliente que a conta é muito simples. Presta atenção na conta. Atividades que ele fará, atividades que ele vai fazer na obra, não tem custo nenhum para ele. E atividades que você vai fazer, aí tem um custo para ele, que é o teu custo de tempo e de acompanhamento para esta obra. Então, é fácil vender o acompanhamento quando você deixa claro o que ele está pagando, certo? E você entrega exatamente o que ele está pagando. Outros serviços aí que alguns escritórios oferecem, que é ambientação. Tem muita gente que faz ambientação, mas não cobra. E faz porque assim, eu quero fazer porque depois eu vou tirar foto do ambiente. E aí você fala para o cliente lá na hora da negociação, eu tô cobrando aqui um valor, digamos, R$1.500 para fazer a ambientação da tua casa aqui, tá? Do teu projeto. Mas daí o cliente começa a chorar, daí fala assim lá no final, então eu te dou de bônus isso aqui. Se você fizer isso, der um bônus de R$1.500 para este serviço específico, tenha em mente quanto isso está custando para você, que você vai ter que fazer. E ele entendeu o que é bônus, ele vai querer esse bônus, com cobertura de chocolate. Sério, clientes fazem dessa. Então, serviços que englobam a ambientação. Você vai escolher os objetos, visitar lojas que tem objetos de decoração. Você vai pegar em consignação, às vezes é o teu nome, inclusive, lá, porque a loja te conhece e tudo mais. Você tem que ir atrás de lojas que, no mínimo, embalem e entreguem na casa do cliente esses objetos. Por quê? Gente, eu vejo muita gente indo lá na loja, enchendo o porta-mala do carro, indo até a casa do cliente, sai do carro, desembala tudo, põe no lugar, o cliente olha, fica com um vaso, você embala tudo de novo, leva embora. Olha o tamanho da sua responsabilidade quando você faz isso. Eu já vi acontecer com uma amiga minha, inclusive, faz bastante tempo, isso, muitos anos na verdade. Ela estava no porta-mala do carro dela com o material do cliente, porque ela pegou no final da tarde e ela ia no dia seguinte na obra, e ela
estacionou o carro lá numa rua e o carro foi roubado. E todo o material do cliente que estava no porta-malas se foi. Quem teve que pagar? Se você vai assumir a responsabilidade de carregar produtos do seu cliente, tenha consciência que isso pode custar para você se algo de errado sair. Então, de preferência, não faça isso, a não ser que você esteja seguro, tá, de fazer. Mas eu aconselho não fazer. Nessa etapa aqui de ambientação, faça parceria com lojas que oferecem esse serviço. Tem loja que não oferece, gente. Vai falar assim para você, você vem aqui, eu vou embalar para você e você leva e você me traga de volta. Eu, sinceramente, estou fora dessa parceria com essa loja, porque ela está me dando trabalho e eu não estou ganhando para isso. E eu estou colocando o produto dela dentro da casa do meu cliente. Pelo amor de Deus, gente, quando que ela vai conseguir levar 30 itens de uma vez só para casa do cliente, para de repente vender dos 30, ela vender 20, vender 15? Às vezes o cliente vai até a loja e não compra. Você vai ter que devolver os itens que o cliente não vai ficar. Você vai ter que conferir a cobrança dessa loja depois, ver se está tudo ok, que o cliente vai falar, veja isso, que a loja está me cobrando, está ok. Né? Você vai lá para a conferência. Às vezes, na hora de decorar, até paninho a gente tem que passar, né? Tá lá mexendo nas coisas do cliente, bota para lá, bota para cá, a gente passa um paninho lá porque tá tudo empoeirado, né? Até isso a gente faz, gente, faz, não adianta falar que não. E de repente você vai inclusive tirar fotos, aproveitar esse momento que você levou 40 itens da loja lá para casa do cliente e vai aproveitar para tirar as fotos, né? Então, olha quanto tempo daquelas 160 horas do seu mês você dedicou só nesta tarefa aqui para um cliente, tá? Fazer a ambientação da sala dele. É por isso que eu digo, se você resolve oferecer esse serviço de graça, entenda o custo que ele tem para você. Horas e responsabilidade aqui de trabalho, tá bom? Sem falar que às vezes o cliente não se resolve, né? Logo na primeira vez que você faz isso. Então tá, vamos lá, a gente tem que falar aqui sobre medir lucro, né? O lucro de projeto. Como é que eu faço para saber se meu projeto deu lucro? Então, primeira coisa que você tem que conhecer é a sua produtividade. Tem que saber medir a sua produtividade. Medir a produtividade é quando você vai olhar para aquele tempo que você gasta para executar determinada tarefa e você sabe colocar na planilha de precificação qual será o tempo que aquele projeto vai demandar. Quando você coloca na planilha de precificação o escopo do projeto do cliente e ao lado você coloca, eu nessa tarefa vou levar tantas horas. A minha estagiária vai levar tantas horas. Somos duas na mesma tarefa, uma etapa qualquer. Aí numa outra etapa é só ela, a estagiária, tantas horas. O 3D é um freela, eu terceirizo o 3D, um exemplo, tá? Então tudo isso começa a compor a tua planilha de precificação. Por isso que você tem que ter aqui mais ou menos aquela ideia de quanto tempo você leva para executar cada tarefa. Alguma vez você falou assim, não, esse projeto aqui, esse estudo de projeto aqui, estudo preliminar, em 1 hora eu resolvo. Quando você se deu conta, passaram-se 3 horas e você está lá no mesmo enrosco do estudo preliminar. Será que só comigo, gente, aconteceu isso na vida? Por que a gente dá essas erradas? Porque a gente não está controlando. Controle é importante. As grandes marcas, as grandes empresas, as grandes indústrias, prestadores de serviço, todo mundo controla o tempo é dinheiro, gente. Se você programa que você vai levar 1 hora, faça em 1 hora. Desliga celular, tira tudo de perto de você que vai te interromper naquele momento. Nós já falamos numa outra live aqui sobre produtividade. Coisas que atrapalham a sua produtividade, tira tudo, você precisa resolver em 1 hora. Existem algumas ferramentas às vezes que a gente usa, inclusive, para medir se você está ali. Cada um gosta de fazer de um jeito, a gente põe um alarme, dependendo da atividade eu ponho, mas também uso outras ferramentas que são bem úteis para fazer esse controle aí de produtividade. Esse é um exercício para conhecer a sua produtividade, certo? Você começar a treinar o seu cérebro, a prestar atenção que você tem que medir esse tempo. Aí as pessoas falam o seguinte, eu escuto assim dos coleguinhas, mas é muito difícil saber quanto tempo, porque eu começo a fazer um negócio, daí eu paro para atender o telefone, daí eu vou no cinema. Então, você entende como a tua produtividade é afetada e você nunca vai conseguir saber se aquele projeto está dando lucro ou não, porque você não foca, né, no que você tem que entregar. Outra coisa que a produtividade mede é, por exemplo, se um outro escritório concorrente seu é um escritório que dá muita atenção para isso e coloca profissionais muito ágeis às vezes, sabe, nessas etapas, detalhamento, 3D,
ou dão mais prioridade para uma coisa do que outra, não se preocupam em entregar um 3D muito perfeito. Várias formas que cada escritório encontra de ser mais rápido na entrega. E esse é um fator, sim, que pode alterar, pode ser decisivo, né, na compra, né, na decisão de compra do seu cliente. Ah, mas eu tenho que sair correndo fazer o projeto para atender ele nessa urgência? Se o teu escritório for capacitado para isso, se você colocar isso como meta para o seu escritório, por que não? Você pode sim ser o escritório que entrega mais rápido. E com qualidade, né? Pelo amor de Deus, né? Será que o cliente vai gostar disso, de projeto rápido? Imagina, eles nem têm pressa, né? Qual é a produtividade que você acha que precisa ser medida? Eu acho que é a seguinte: quanto tempo você leva para fazer o levantamento? Quanto tempo você leva passando a limpo? Quanto tempo no seu disciplinar? Quanto tempo no projeto? Quanto tempo no detalhamento? Isso para medir horas de projeto, porque aqui nós estamos falando de lucro com projeto. Aí vocês vão entender que, por que é importante a gente separar os serviços? Você assim vai conseguir ver que você vendeu o projeto, cobrou o projeto e quanto foi o lucro. Vendeu a orçamentação, cobrou por ela, quanto vai ser o lucro. Vendeu o gerenciamento, entende? Então, separar, porque são serviços diferenciados, tá bom? Começa aí, galera, instala na cabecinha de vocês a necessidade de medir o tempo de trabalho. É hábito, gente, é uma coisa que a gente se habitua a fazer. Se você nunca fizer, você nunca vai criar o hábito. Sempre vai ser uma pedra no caminho. Sempre vai ser: como que eu vou cobrar projeto por hora se eu não conheço minha hora? Aplicativos que podem te ajudar nessa hora. Tem um que chama ToGo. É um aplicativo que você lança o projeto. Você pode, inclusive, ter um ou mais colaboradores no mesmo projeto, lançando lá as horas trabalhadas. Digamos que você contrate um freela. Você pede para ele, é gratuito esse aplicativo, tem funções pagas, mas ele entrega bastante no gratuito. E aí você coloca um ou mais colaborador, todo mundo vai lançando lá suas horas trabalhadas, no final você consegue contabilizar as horas do projeto, sabe? De uma etapa específica, às vezes, por exemplo, detalhamento ou 3D. Depois eu compartilho com vocês aqui o link, tem vídeos que ensinam a usar o ToGo. Um outro aplicativo bem legal, gente, que eu uso muito, é o Trello. O Trello ele é ótimo para você gerenciar projeto e tempo, porque ele tem uma agendinha lá, você coloca quando aquela etapa tem que ser entregue e até o horário. E aí quando dá aquele horário fica vermelho o troço lá. Não, sabe? Atrasado, você tem que ir lá e clicar, entregue. O Trello é uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa para gerenciamento de projeto 3D eu uso também. Nossa, eu uso tanto. E esse reloginho dele é maravilhoso também para a gente cuidar aí da questão dos prazos e não passar dos prazos que a gente vendeu lá, né? Então, outra coisa, avaliar o mercado serve para quê? Tá? Também para você medir o lucro. Para você ver se você está ou não fora do teu preço. Ok? A gente até falou já antes um pouquinho sobre isso. Ter o conhecimento de mercado. Quando você faz lá o planejamento estratégico da tua empresa, é um bom momento de fazer aí de medir esse parâmetro, tá? Teu preço de mercado, caro, barato, enfim. Considere também a sua assinatura, né? Para colocar valor lá no seu projeto. Ou seja, se você é um designer mais experiente, aí tem anos, tem uma marca forte no mercado, você pode colocar um valor agregado a mais aí no teu projeto e tal, né? Isso tudo aqui influencia lá para medir o lucro, vocês já vão entender. Leve em conta o valor do projeto, quando você chega lá na hora de calcular, então você vai lá. Valor do projeto. Aqui tem uma coisa bem legal. Vamos lá. Eu vou ler até o que eu escrevi para vocês, para não me perder aqui. Em uma planilha, descreva todo o escopo e o tempo para executar cada tarefa. O valor sai automaticamente pelo custo hora do seu escritório. Não tire do seu radar o valor cobrado para medir durante o atendimento todo desse projeto se está conseguindo seguir o que foi programado. Na tua planilha de precificação, você foi lá e colocou quantas horas você ia levar em determinada etapa. Então é importante, veja, você mediu lá, usando ferramentas para isso, você já tem um número, é só colocar do lado, gente. É uma prática que vale ouro para o teu negócio, sabe? Observar o tempo, registrar. Depois você vai conseguir fazer essa comparação. Quantas horas você cobrou, quantas horas você entregou, tá? Quantas horas você realmente levou ali naquela etapa de projeto. A gente está falando aqui apenas projeto. Por isso que antes eu comentei todos os outros serviços para que vocês vissem que para medir lucro de projeto, você isola o que é valor de projeto. O orçamento não entra aqui. Tem uma pequena fórmula, eu vou descrever ela para vocês, mas dentro de uma planilha de Excel, isso aqui é facílimo de fazer, mas a gente tem que entender a lógica, tá?
Como calcula o lucro, então, do teu projeto? Você vai colocar lá o preço de venda. Papel e caneta na mão, galera, anotando agora como você calcula o lucro. Preço de venda do projeto, menos os impostos e as taxas relacionadas aqui a esse projeto, menos o custo das horas trabalhadas. Então, você tem lá lançado quantas horas você levou, você sabe exatamente qual foi o custo. Menos um valor de freela, se tiver, um valor fixo às vezes, né? Menos as despesas variáveis deste projeto. Ou seja, digamos que teve algumas despesas ali, a gente falou sobre elas, né? Despesas que almoço com o cliente, plotter. Aí você fez essa conta, o resultado disso é a margem de contribuição. Desse valor, que é a margem de contribuição, você vai tirar o custo fixo e o total vai ser o lucro. Como você calcula o custo fixo de um projeto? Você tem o custo fixo total da tua empresa, tá? Então você vai ter uma média de, se você atende X projetos por mês, você divide e chega num valor médio de custo fixo por projeto, que é o custo do teu escritório, tá? Para ele funcionar, para ele ligar a luz, a internet e tudo mais, tá bom? E o resultado final disso aqui é o lucro. Vou repetir agora, sem explicar o que é o que no caminho. Preço de venda menos impostos e taxas, menos custo das horas trabalhadas, menos freelancer se tiver, menos as despesas variáveis, igual margem de contribuição, menos o custo fixo é igual ao lucro. Isso no Excel é uma belezinha de ver. A margem de lucro, então você vai chegar num valor em reais aqui, tá? Qual foi o lucro em reais? A margem de lucro daí para calcular em percentual, regrinha de 3. Como eu disse, se você sabe somar, diminuir, multiplicar, você sabe fazer regra de 3, né? Você sabe fazer regra de 3. Então a regra de 3 vai ser a seguinte, eu vou mostrar um exemplo aqui, ó. Eu fiz assim, tá? Dá uma notada aí para depois vocês tirarem a prova disto. Deixa eu arrumar aqui para vocês conseguirem ver, deixa eu ver se tá aparecendo. Então, digamos que você vendeu um projeto por R$5.000 e você chegou lá no cálculo que R$1.000 foi o lucro, regrinha de 3, certo? 5.000 é 100%. E R$1.000 é quanto por cento? Aí, regrinha de 3, e você chega no percentual de lucro aqui que esse projeto te deu. Um lucro de 20% no projeto é muito legal, tá, gente? É um lucro bom, é muito esperado. Talvez você traça umas metas de ter de 20% a mais em alguns projetos. Esse resultado indica se você está no caminho certo ou se precisa ajustar a precificação para as próximas propostas. E lembre-se de contar com a ajuda da tecnologia, tá? Do Excel, como eu falei, que vai possibilitar cálculos mais exatos e você lança os números e vai ter os resultados consolidados depois de mês, de ano, tá? Você vai conseguir lá no final saber quanto você faturou com projeto, com orçamento, com acompanhamento, com gerenciamento, com ambientação. É lindo de ver, gente. Lá no final de um período, você vai ter o seu DRE, o seu demonstrativo de resultados, e o lucro vai estar lá bem bonitinho, em azul, não vai estar em vermelho, né? Ou seja, você trabalhou um ano em todos os seus projetos com lucro. Ai, gente, é uma alegria, uma felicidade. A gente trabalha para isso. Lembra que eu falei que a frase que você vai colar projeto e serviço tem que dar lucro. Não venda um projeto para ter prejuízo. Não venda. Isso é uma tristeza, isso vai te desanimar, você vai perder a vontade de trabalhar, de fazer. E a gente não tá aqui para isso, né, gente? Vamos botar valor no que a gente faz. Então, hoje a gente viu aqui como calcular um projeto, se o projeto teve lucro ou não. Vimos que só podemos chegar a esse resultado se tivermos gestão financeira, né? Conhecer nossos custos, nossas despesas, medir a nossa produtividade. Várias profissões precisam medir o tempo, não só a nossa. E várias profissões conseguem, então por que a gente não vai conseguir? Lembre-se que projeto bom é projeto que dá lucro, ganha, ganha. Eu entrego alguma coisa de valor, o cliente recebe algo de valor, todo mundo ganha e fica feliz. Muito obrigada, galera, pela presença hoje aqui na live. Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira que vem tem live de novo. Fiquem de olho lá no Instagram, no Facebook, que eu vou postar. Teremos outros temas bem legais, tá bom? Valeu!